Oi, Tiago, tudo bem? Olá, Tá me ouvindo bom dia, bem, Tiago? Rodrigo. Tô sim, acho que teve uma oscilação aqui. Tranquilo. Então tá tranquilo aí. Tiago, um prazer tê-lo aqui. Obrigado por aceitar o convite. E aí eu vou deixar o palco para você aí falar um pouco da visão da BBI em relação à bioeconomia. O palco é seu. Maravilha, Rodrigo. Bom, primeiramente eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade, Rodrigo. É um prazer enorme colaborar, né, com vocês, com o Instituto Fraunhofer, participar desse evento aí com célebres nomes aí da bioeconomia brasileira e poder contribuir de alguma forma para as parcerias aí que vêm sendo desenvolvidas, tá? Eu consigo compartilhar minha tela? Sim, tem um botãozinho aí, Share, e Tá? aí você seleciona a tela inteira. Perfeito. Então, já estou aqui compartilhando, está carregando. Se tiver aqui, a gente dá o sinal. Só me avisem, por favor, se vocês estão vendo. Já está Tá, carregando aqui. isso. Estamos vendo os slides, o PowerPoint, não a apresentação. Acho que você tem que compartilhar a tela inteira, não a apresentação. Tá. Deixa eu. Perfeito, estamos vendo. Opa, voltou. Estão vendo os slides, tá Isso, certo? isso. Pronto. Se você puder apertar o ocultar ali, que aí sai essa barrinha. Tá, perfeito. Perfeito, Tiago. Boa apresentação. Obrigado, Rodrigo. Bom, então, primeiramente falar um pouquinho, né, de quem é a BBI, quem somos, o que representamos, né? A BBI, ela é uma associação que foi fundada em 2014, tá? Já temos aí uma história. Eu costumava dizer que a BBI é uma associação jovem, né? Acho que a gente já está passando um pouquinho dessa, dessa, dessa idade inicial ali, mas a BBI foi fundada, então, por líderes, né, empresariais, por empresas que investem, então, em tecnologias de base biológica e renovável, né, e para o desenvolvimento, né, de tecnologias, modelos de negócio, novos produtos e processos que possuem potencial aí de geração de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, né, e benefícios ambientais. Então, tecnologias inovadoras baseadas em recursos biológicos e renováveis, né? Ou seja, a gente representa, então, as empresas que investem em bioinovação. Temos empresas desde grandes multinacionais, né, até empresas brasileiras, institutos de pesquisa, escritórios de advocacia que possuem interesse no tema. Isso nos traz uma ampla gama de temas que nós abordamos, tá? Bom, basicamente, a gente começa a perceber aqui são algumas notícias, né, dos últimos 1 ano e meio, 2, né, que vem mostrando qual é a importância do desenvolvimento sustentável, da bioinovação para o desenvolvimento da economia global. Então, cada vez mais os temas relacionados à sustentabilidade, eles deixam de ser um tema meramente, né? E meramente eu digo, não me entendam mal, meramente no sentido de deixou de ser uma questão apenas de sobrevivência da espécie e de preservação, né? Ali da biodiversidade do planeta para se tornar também, né, um modelo de negócio. Então a gente tem uma série de iniciativas que passaram a ser desenhadas nos últimos anos e eu trago aqui como grande mudança nesse paradigma as iniciativas, né, de precificação de carbono que vem acontecendo nos últimos anos e agora com os dados, com os resultados da última COP,
né, vão se intensificar certamente com a regulamentação do artigo 6º do Acordo de Paris, né? E a bioeconomia, então, por envolver o uso de matérias-primas de base biológica e renovável, né, aos mais diferentes setores, ele se estabelece, então, como uma grande oportunidade, né, de negócios para a transição para uma economia de baixo carbono. Tá? Aqui, só para a gente ter uma ideia, esses dados são do Banco Mundial, eles são de dezembro de 2020, já deve ter alguma alteração aqui, mas o Banco Mundial mapeou, né, a existência de pelo menos 60 iniciativas de precificação de carbono no mundo, tá? Em desenvolvimento, né, ou já implementadas, em fase de implementação, ou implementadas, o que mostra, então, né, realmente como essas iniciativas vão gerar as oportunidades que essas iniciativas possuem. Tá? Esse cenário todo vem levando, né, os diversos países a desenvolverem uma série de estudos, políticas públicas, iniciativas para fazer essa transição para uma economia de baixo carbono, né? Então, a gente tem, primeiramente, a tendência, né, de começar uma transição energética, passando da base, né, de energia fóssil para energia renovável, e aqui eu chamo a atenção para os biocombustíveis. O Brasil tem um papel de protagonismo aí, considerando desde a década de 70, quando começou para o álcool, né, e agora, mais recentemente, com os biocombustíveis avançados, mas também no desenvolvimento de novos produtos bioquímicos, né, e novos materiais. Então, o mundo todo vem caminhando para desenvolver essas iniciativas. Tá? E agora, eu acho que o grande ponto, né, que é o que a gente, que acho que é o que o cenário aqui, a ideia dessa apresentação, né, dessa discussão por que o Brasil, né, como o Brasil transformar as suas vantagens comparativas, que eu chamo a atenção aqui para alguns pontos. Tá? O Brasil ele possui uma agricultura altamente sustentável, possui biomassa abundante, a biomassa mais barata e abundante do mundo, possui uma grande experiência de sucesso com biotecnologia, com biocombustíveis, como eu comentei na questão do pró-álcool, né? E possui, obviamente, a maior biodiversidade do mundo. Tudo isso é possível, né, graças à sua grande extensão territorial, à sua posição estratégica. Então, poucos países, né, e eu ouso dizer aqui que nenhum país tem condições, né, territoriais e climáticas para o desenvolvimento da bioeconomia avançada no mundo, como o Brasil. E aqui, então, eu tenho essas vantagens comparativas, né, e o grande desafio é como transformar essas vantagens comparativas em vantagens competitivas. Tá? A BBI desenvolveu um estudo recente que eu gostaria de apresentar aqui alguns desses resultados de maneira bastante rápida. Tá? A gente apresentou em um painel que a CNI realizou na COP26. Eu vou trazer aqui esses estudos para a gente tentar entender esse potencial, considerando esse cenário, né, de descarbonização, onde, a partir, né, de um modelo chamado, né, um modelo já consagrado, né, uma metodologia consagrada, que é o modelo de acesso integrado, né, nós avaliamos o potencial da bioeconomia para o desenvolvimento de créditos para descarbonização e geração aí de créditos de carbono, posteriormente, para atender a esse novo cenário, considerando o potencial do Brasil. Então, esse modelo utilizado foi o modelo BLUS, né, que é um modelo consagrado, desenvolvido pela COP da UFRJ, né, na Escola de Química da UFRJ, né, e que já publicado e já utilizando os mesmos parâmetros, né, técnicos considerados pelo IPCC. E nesse modelo, né, aqui para vocês, só para a gente ter uma ideia, nesse gráfico de cima, nós temos o modelo original, que considera, né, como linha de base o ano de 2010, né, e ele traça dois cenários, considerando apenas o uso de biocombustíveis. Né? Então, eu tenho, num cenário de 2050, onde o Brasil atinge as suas metas, as suas NDCs. Esse gráfico traz
ele mostra, né, a questão de produção de energia, e no cenário WB2, né, que seria well below 2, ou seja, bem abaixo dos 2 graus, onde o Brasil não só atinge as suas metas, né, mas ele produz um excedente de energia, né, que pode ser utilizado, então, para exportação de créditos de carbono, para venda. O excedente de créditos de carbono, obviamente, vai poder ser comercializado com países que não têm, né, as condições técnicas e climáticas que o Brasil possui, e vai poder, então, ser vendido para esses países, tá? E nós fizemos o quê? A partir desse modelo, nós traçamos um terceiro cenário, onde nós avaliamos o potencial da bioeconomia como um todo, não somente o uso de biocombustíveis. Então, nós temos a linha de base, né, o modelo WB2 e o potencial da bioeconomia. Então, aqui daria para ver a quantidade de energia que poderia ser gerada. E aqui eu trago os principais resultados, né, onde nós temos, basicamente, aqui no lado direito, né, nesse quadro em verde, né, eu vou te citar alguns exemplos, a gente poderia passar aqui algumas horas discutindo, né, esses dados, e nós vamos lançar esse estudo aí nas próximas semanas, né, então, ele tem muito mais informações e vai ser bastante detalhado, mas só a partir das tecnologias, né, utilizadas, selecionadas pelas empresas associadas à BBI e nossos parceiros, tá? Então, trabalhamos com a Embrapa, trabalhamos com o CNPEM, né? Trabalhamos com o Instituto Senai de Inovação, né? Nós temos o potencial, então, de recuperação, né, de 116 milhões de hectares de pastagens degradadas, tá? Uma produção, né, de 11 milhões de picojoules, né, pentajoules, né, de energia, o que pode gerar, tá, aqui para o Brasil uma receita adicional de 392 bilhões de dólares. Isso representa, só para você ter uma ideia, né, cerca de 30% do PIB brasileiro hoje, né? Isso considerando aqui o cenário 2050. E, obviamente, uma redução, né, nas emissões de gases de efeito estufa. Então, só para a gente ter uma ideia, partindo do cenário base, onde o Brasil cumpre as suas metas, né, eu teria a geração de 40 gigatoneladas de CO2 na atmosfera. Quando eu vou para o cenário da bioeconomia, eu tenho a emissão, né, de 13 gigatoneladas, tá? Mas, adicionalmente, então a gente pode ver aqui, de 14, a gente diminui 1, mas com um incremento significativo de produtos na balança do seu produto interno bruto. Então, assim, esse é um estudo que eu acho que mostra, né, de maneira bastante clara o potencial que o Brasil tem para contribuir para a bioeconomia, para a bioinovação, né? E para que todo esse cenário, né, seja convertido, então, essas vantagens comparativas sejam realmente convertidas nessas vantagens competitivas, é claro que é necessária a criação de um ambiente estimulante, um ambiente que envolve desburocratização, que envolve regulamentação adequada, que envolve propriedade intelectual, né? E que envolve, claro, pegando essa base geral, a criação de um mercado regulado de carbono que está em vias de acontecer aqui no Brasil, já com discussões do Congresso Nacional. Eu acho que a BBI vem trabalhando para contribuir, né, contribuindo com esse desenvolvimento desse cenário, e certamente aí, para que nos próximos anos a gente consiga atingir todo esse potencial. Rodrigo, agradeço mais uma vez, eu sei que a fala é curta, muita informação, mas eu fico aqui à disposição para auxiliar e para debater em eventuais dúvidas. Obrigado. Obrigado, Tiago, pela ótima apresentação aí, a visão da BBI, é fantástico ver o que vocês estão fazendo e toda essa parceria que vocês têm. Acho que a ideia agora é intensificar isso também, né? Olhar para a gente ver como é que a gente consegue trabalhar em parceria, principalmente em projetos internacionais, né, nessa área. Então, obrigado mais uma vez. Queria pedir para você ficar um pouquinho online para a gente também fazer uma mesa lá ao final do evento, se você tiver tempo, obviamente, né, perguntas vindo do
pessoal aí, do público, ok? Obrigado, Thiago, até já.